Shalom Ubraha. Hoje vou dizer algo que Deus me mostrou sobre a presidente do México. E também uma intervenção profética, já que fui a pessoa, o profeta que Deus usou para profetizar a vitória dessa mulher no México. Mas ela não está obedecendo, ela ainda está recebendo as ordens que Deus mandou ela cumprir. E por isso hoje eu tomo o cuidado e recebo a mensagem de Deus para essa mulher, para entregá-la novamente, exatamente como Deus havia me mandado entregar há um tempo atrás. E é que a Bíblia diz que antes da queda vem a arrogância de espírito. Hoje chama-se a atenção dessa mulher novamente, assim como falei a vida dela anos atrás, antes mesmo de ela ser candidata à presidência. Em La Nación de México, Deus já tinha me dito em um vídeo que está por aí, que viu uma mulher ser presidente do México em uma plataforma chamada Morena. E essa profecia se cumpriu mais tarde, irmão. E no ano de 2024, quando essa mulher ganhou a presidência. Assim como Deus tinha me dito, se cumpriu. Assim como Deus tinha me falado, se manifestou. Pelo visto, irmão, há quem não queira compromisso com Deus. Tem gente que não quer, irmão, nem mesmo que Deus faça as coisas do jeito que Ele quer, porque obviamente quem colocou eles ali foi Deus. Claro que sim. Deus permite que eles ganhem para a bênção ou para a maldição de um povo, já que quando o justo governa, irmão, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo se aflige. Isso é, irmão, o que está acontecendo aqui. Isso é exatamente o que está acontecendo aqui. E hoje Deus chama a atenção dessa mulher. Hoje Deus chama a atenção dessa mulher para quê? Para que ela volte ao padrão que um rei ou um presidente precisa voltar para governar uma nação, que são os estatutos bíblicos. E homem ou mulher governa e reina. Por que reina? Existem as monarquias, existem os governos em algumas partes do mundo. Homem ou mulher que não obedeça, que não dê a glória a Deus, que não busque ao Senhor como deve ser, vai ser literalmente exposto pelo Senhor. Porque Deus ainda tem seus profetas, aos quais Ele revela as coisas de forma muito clara. E hoje Deus está chamando a atenção dessa mulher para que busque a Jeová, para que depois não diga que não foi avisada. Deus me mostrava, senhores, que essa mulher recorria a feiticeiros, que essa mulher, irmão, pertencia, ouça bem, a um grupo. Deus me mostrava pertencia, irmão, a um círculo, irmão, de uma seita. Digo coisas fortes porque Deus me mostrou assim. E Deus tinha me dito, você vai, vê ela, vou permitir que fique aqui, que fique como presidente, e me disse tudo o que ia acontecer, coisas com narcotraficantes. Irmão, como essa mulher ia estar, que no começo ia querer o bem, mas no que eu digo, irmão, sobre o desenvolvimento do México, sobre o econômico e isso, mas no que é, irmão? Princípios de Deus? Não ia ter nada disso, porque Deus me mostrou que a elite ia colocar essa mulher. E eu vi tudo, irmão, o que está acontecendo aqui, e Deus me disse, vou revelar coisas, vou mostrar coisas. E essas pessoas, irmão, não quiseram se voltar para Deus. Deus me mostrava ela, irmão, indo a feiticeiro e em seitas, fazendo, irmão, rituais. E essa mulher, irmã, Deus, hoje, irmãs e irmãos, Deus hoje chama a atenção dela para que ela busque a Jeová, para que ela volte para Deus. Porque muitas vezes, irmão, quando há políticos que dizem Deus, não estão se referindo ao seu Deus e ao meu, mas ao Deus deles, ao Deus que eles servem, o Deus com quem eles caminham, que não tem nada a ver com o Deus ao qual você e eu servimos. E hoje, Deus está chamando a atenção dessa mulher. E hoje, Deus está chamando a atenção dessa senhora chamada Cláudia Sheinbaum, para que busque a Jeová, para que volte ao Senhor, porque dias difíceis e fortes estão vindo para a nação do México. Porque Deus me mostrou que vai estremecer o México, senhores. Eu a vi com água agitada, vi o castigo de Deus com água e vi o castigo de Deus com terremotos novamente.
Senhores, isso lembra muito o que ocorreu anos atrás e foi difícil. Senhores, Deus está chamando a atenção do México. Deus está chamando a atenção dessa presidenta, irmão, para que ela se volte para Deus, para que busque ao Senhor, para que depois, irmão, ninguém diga que Deus não avisou, para que depois ninguém diga que Deus não chamou a atenção. Quando Deus faz algo, senhores, a primeira coisa que Ele faz é chamar a atenção das pessoas. O problema é que as pessoas não buscam a Deus. O problema é que as pessoas não querem voltar para Deus. Por quê? Porque preferem continuar em seus delitos e pecados. O que acontece quando uma nação, o que acontece quando um presidente dá as costas para Deus? Não digo que no México viraram as costas para Deus. Lá existem muitos homens e mulheres de Deus, mas também muitos incrédulos, não católicos e pessoas que apoiam injustiças. E Deus está irado com a presidenta, repito, desta nação. Essa senhora, Deus vai expô-la. Essa senhora, Deus vai expô-la se ela não se voltar para Ele. Ouça a mensagem de Deus, porque Deus te colocou no governo como castigo para um povo, porque é Deus quem tira e coloca presidente. Ele coloca para a bênção ou coloca para a maldição. Foi isso que Jeová me disse. Quando perguntei a ele por que coloca presidente ruim, se é o Senhor quem tira e coloca. E Deus me disse, tio Tione, eu coloco para a bênção ou coloco para castigo de um povo. Porque há povos que, literalmente, senhores, por quê? Povos que, literalmente, senhores, não andam bem. Que em sua maioria, irmão, em sua maioria, não estão bem diante de Deus. Isso ocorre com o México porque preciso falar claramente. Tenho que ser sincero. Tenho que falar a verdade. E Deus me mostrou, irmão, que o México tem que voltar para Deus e sua presidenta também. E o chicote de Jeová vem sobre essa mulher. Quando ela sair, senhores, se não tiver voltado para Deus, você vai ver os escândalos. Vocês ouvirão falar. E Deus me mostrou que estamos, repito, ela vai tentar e vai tentar fazer as coisas certas para que a economia flua em relação a isso. Mas há um segredo escondido, como dizem na República Dominicana. Aí tem algo que o que você faz com uma mão, você destrói com a outra. E isso é o que vai vir à tona. Isso que você está escondendo aí, que você não quer que seja descoberto e você está atacando e tudo mais, como Jeová me mostrou. Tem algo aí prestes a explodir, é uma bomba. Ainda dá tempo de voltar para Deus. Ainda dá tempo de buscar Jeová. Ainda dá tempo de buscar Cristo. Porque Deus me mostrou que no futuro, se não buscasse a Jeová, você teria câncer. No futuro, você vai se lembrar do que Deus está dizendo pela minha boca. O câncer ia te visitar. Se você não buscar a Deus, eu estou falando coisas muito profundas. Se você não buscar o Senhor, no futuro o Senhor vai te ver com câncer. Deus fala com a presidenta para que ela volte para Ele. Coisas ocultas virão à tona, as suas virão à luz. Sabe de uma coisa? Deus, por muito tempo, irmão, tem chamado a atenção do México. México, irmão, junto com o Brasil, são os maiores países das Américas depois dos Estados Unidos. E o Evangelho aqui, irmão, influencia muito essas duas nações, porque são as duas nações com mais pessoas. E também as maiores em extensão territorial. Repito, o México também é uma nação cheia de homens de Deus. O México é uma nação, irmão, cheia de mulheres de Deus, de pessoas tementes a Jeová, que jejuam, que clamam, que querem buscar a Deus. Mas também cheia de incrédulos. Também cheia, senhores, de muitos zombadores e de muitos idólatras até não poder mais. E é por isso que o juízo de Deus vem para esta nação. Em grande medida. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser aceitar, isso não me importa. Há um remanescente que vai ouvir o que eu vou dizer e eu vou orar pela sua nação. E se não fizerem, senhores, repito, se quiserem, escrevam. Se quiserem, não sei, anotem aí, gravem o vídeo, não sei o que vocês querem fazer, tirem um print. Palavra por palavra, tudo o que Deus me disse tem se cumprido. Vocês verão que Deus falou pelo profeta.
Vocês vão ver que Deus falou por meio do seu profeta, do seu atalaia, aquele que avisou sobre o perigo, mas muitos não acreditaram. Ele já havia profetizado para o México antes e se cumpriu. Não é a primeira vez. Repito, faço essa intervenção profética para essa presidenta porque o Senhor me mostrou o estado dela e Deus veio até mim, foi Ele quem me usou para profetizar anos antes. Esses vídeos estão muito virais no TikTok, YouTube e Facebook. Todos esses vídeos estão virais anos antes de que uma mulher fosse ser a presidenta do México. Eu não sei se é a primeira mulher, isso nunca tinha acontecido, pelo que eu sei. Mas Deus me disse uma mulher e eu a vi em cima de um pódio que dizia Morena. E vejo que essa vai ser a presidente de vocês. Esse vídeo está aí, irmão. Esse vídeo está aí. Disse isso no começo do ano de 2023. 23. No começo do ano de 2023, se não me engano, quando essa mulher nem sequer, irmão, que já tinha se candidatado, se intitulado como candidata à presidência. E aí vem o Senhor. E nesse período eu profetizei, irmão, 10 presidentes para 10 nações, incluindo Donald Trump, 10 presidentes, irmão, e alguns eu já estive profetizando. Inclusive, desde o ano de 2022, como Donald Trump, em 2021, 2022, eu já vinha falando que Donald Trump voltaria a ser presidente dos Estados Unidos. Irmão, e que coisas iam acontecer tudo, irmão. O presidente do meu país, eu disse que ia voltar a ganhar 10 presidentes. O do Panamá, o da Colômbia, irmão, 10 presidentes aí estão, vocês podem procurar um por um. Guatemala, foram 10 países. Então, senhores, quando Deus fizer uma intervenção, quando Deus estiver chamando a atenção das pessoas, é hora de se posicionar. Eu não estou aqui como um grupo de cartomantes do TikTok. Que fulana, a vidente, esses senhores dizem 40 mil coisas que nunca se cumprem. E ainda tem gente, irmão, que vive como em Nárnia, que vive como em Júpiter, que segue esse pessoal e acredita no que dizem esses adivinhos que falam como se tivessem informação e nada do que dizem acontece. Por aí tem uma tal Pone vidente, uma tal Viera vidente, irmão, todas essas videntes que você vê, que até fizeram plástica, e uma tal Soraya, senhores, que já disseram, vai ganhar essa e não ganha ninguém. Senhores, vivem falando mentiras e ainda tem um grupo, irmão, de cordeiros, que tem gente que ama a adivinhação, tem gente que ama a feitiçaria, tem gente que adora tomar caldo do inferno. E dizem aos profetas, mentirosos, não acredito, isso é só para pegar dízimo. Aos homens de Deus e às mulheres de Deus que Deus fala com eles. Não, eu não acredito nisso. Isso é mentira. Esses são mentirosos. Eu não acredito no cristianismo. Essas são religiões. Isso é tudo isso aí. Porque o próprio Deus, senhores, Deus cegou o entendimento deles para que amem a mentira, para que amem a maldade. A Bíblia diz que a luz de Cristo do Evangelho não resplandece sobre eles e se percam. Por quê? Porque não creram. O próprio Deus os condenou à perdição, porque não creram. Pois ele veio para os seus, mas não foi recebido por eles. Aos que creram nele, deu poder de serem chamados seus filhos. Mas diz que o evangelho será pregado a toda criatura. E quem crer será salvo, e quem não crer diz, já está condenado. Já. Por quê? Porque não creram. O próprio Deus os entregou à perdição eterna. Há pessoas que estão a caminho da perdição eterna e ainda nem perceberam que estão prestes, senhores, a despertarem uma eternidade com Satanás, queimando por serem incrédulos, zombadores, amantes de si mesmos, mais do que das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não são brincadeira. E tem gente que vai ter que entender que Deus é real e que com as coisas de Deus, senhores, não se brinca. Tem gente que se envolveu com o que nunca deveria ter se envolvido e vai pagar as consequências. Porque é duro cair nas mãos do Deus vivo. Tem gente que vai pagar, repito, as consequências de ter se envolvido com as coisas de Deus. Saberão que Jeová é real. Saberão que Deus é poderoso. Saberão que Deus é alguém, irmãos, que deve ser temido. Mas há pessoas, irmãos, que são muito incrédulas,
que ficam desafiando a Deus, que ficam, irmãos, vociferando contra as coisas de Deus. E terão que ver que Deus é grande e poderoso. Agora, sabe o que é o mais sério aqui? Que Deus está chamando, irmãos, a atenção das pessoas. Mas muitos preferem viver afastados de Deus. Esta é uma série de intervenções. Já fiz uma para o presidente do Panamá, onde dei uma palavra profética. Cada presidente para quem Deus me permitiu profetizar, senhores, estou fazendo uma intervenção profética para que as pessoas entendam, senhores, que Deus é real, que Deus é verdadeiro. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe isso com um amigo. Vou te convidar para ouvir o que Deus está dizendo. Reflita e ore pela sua nação. Ore pelos seus. Reflitam, senhores. Por que eu digo como estamos, Daniel? Como Daniel disse, é hora de voltarmos para Deus. É hora de buscar a Jeová. Cada presidente para quem Deus me permitiu profetizar, senhores, vou fazer a intervenção onde vou. Onde eu vou, senhores, literalmente, irmão, onde eu vou puxar, irmão, escute bem as contas, onde eu vou puxar, irmão, a lei de Deus, como o Senhor me disse, como o Senhor me ditou, para que eu comunique a eles. Porque, irmão, cada julgamento que vier a cada nação, cada ministro, cada presidente dessas nações, que Deus quiser, não vai recair sobre a minha cabeça. Estou chamando agora a prestar contas, assim ninguém terá desculpas. Porque há pessoas que gostam de se desculpar diante de Deus, e as desculpas diante do Senhor são como trapos de imundície. Hoje Deus está chamando sua atenção para que vocês se voltem para Ele, para que não digam que Deus não falou. Saúdo você, seu irmão e profeta Dione de la Rosa. Quero te convidar a compartilhar isso nas suas redes sociais, a curtir o vídeo e a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Deus te abençoe e te guarde. Me siga no Facebook para oração como Dione de la Rosa, no Instagram como Profeta Dione de la Rosa e no TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Se alguém te escrever pedindo dinheiro, não sou eu, são contas falsas. Tome muito cuidado, pois há muitas contas falsas e fraudulentas pedindo dinheiro para a fundação, mas não sou eu, são pessoas sem escrúpulos. Denuncie e bloqueie essas pessoas, pois nunca pedimos oferta para orfanato e não temos orfanato. Deus te abençoe, Deus te retribua. Shalom. Ubraha.